Olá, é com satisfação que estamos aqui hoje para falarmos de um lançamento dos florais Chácara Terapia Floral. Após 5 anos de trabalho já no mercado com os florais Gotas do Infinito, estamos concluindo uma nova etapa, com muita alegria por poder estar levando para as pessoas um kit composto por 8 fórmulas, uma para cada um dos 7 chácaras principais e mais uma para o chácara humeral. As pessoas vão dizer, mas como que vou tomar 8 ao mesmo tempo? A pessoa poderá optar por tratamento de estabilizar aquele ou aqueles chácaras que estiverem em desarmonia, ou ele vai servir para um programa anual, que eu vou ter o prazer de estar conversando com vocês e explicando direitinho. Então, esse projeto já era um sonho nosso desde que a gente começou há 5 anos atrás. Quando iniciamos, a gente tinha apenas uma fórmula para o equilíbrio dos 7 chácaras. E esse contava com flores que faziam o equilíbrio de todos os 7 chácaras, independente de qual ou quais estavam em desarmonia. Mas o nosso grande objetivo era criar uma fórmula para atender a necessidade de cada um dos chácaras que tivessem em desarmonia, dando uma atenção específica para cada um deles. E após muito estudo, muita pesquisa, a gente está conseguindo agora colocar em prática esse objetivo. E, como a gente sempre faz antes de lançar no mercado, já passa para pessoas tomarem, nos apresentar os resultados, estão sendo fantásticos, as pessoas estão encantadas com o resultado. Então, como é que a gente está apresentando esse novo produto no mercado? Ele se compõe, então, de uma fórmula composta em cada um deles. Então, num frasco de 30 ml, é uma solução concentrada. Então, esse aqui, por exemplo, é do primeiro chácara, do chácara básico. Nele constam 10 flores, aonde a pessoa vai tomar uma vez no dia apenas 2 gotinhas diluídas em água, por ele ser concentrado, mas também estamos dando a indicação de fazer uma aplicação tópica. A gente tem 7 chácaras principais, mas o que está no centro é o nosso chácara cardíaco. Ele pode ser usado para a aplicação tópica, tanto para equilibrar os 3 inferiores, quanto para equilibrar os superiores. Agora, os chácaras superiores, por eles estarem à vista, é mais fácil da gente aplicar. Por exemplo, no chácara da garganta. Se eu quiser passar, ele está disponível, está destapado, né? O meu frontal também. Agora, os de baixo, já a gente está usando roupa, já fica mais difícil. Então, eu poderia estar aplicando topicamente no cardíaco, ao invés de estar colocando no chácara em questão, o chácara que está sendo tratado. Mas é muito importante que a pessoa faça o uso tópico e também o uso interno, ou seja, tomando o uso interno e externo, tomando e aplicando ao mesmo tempo. Mas a pessoa diz assim, puxa, mas um kit tem 8, é que a gente está fazendo um programa anual, que depois eu vou explicar, então, como que fica esse programa anual. Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho, assim, sobre os chácaras, o que eles são, como que a pessoa, qual é a importância dela estar equilibrando os seus chácaras. Então, os chácaras, eles são o centro de energia do nosso corpo. Quando entra a energia cósmica, a energia do universo, ela entra pelo nosso chácara da coroa, nosso chácara coronário, e ela vai circulando, de forma circular, e indo passando por todos os outros demais chácaras. Assim como a energia que vem da Terra, do centro da Terra, ela entra pelo nosso chácara básico, é chamada de energia telúrica. E essa energia, então, também vai circulando e vai passar por todos os chácaras. Tem fatores que a gente chama de fatores desequilibrantes, que bloqueiam, que desarmonizam, que impedem a passagem desse fluxo de energia. Então, se essa energia não passa, a pessoa fica desvitalizada.
Mas se a energia passar, fluir direitinho, para onde vai essa energia? Ela vai alimentar as nossas glândulas endócrinas, ela vai ir para os nossos meridianos, que são aqueles pontos que quando se trata com acupuntura, onde se coloca as agulhas, né, vai para os nossos, para todo o nosso organismo, enfim. Então, por isso a importância de estar com os nossos chakras em equilíbrio, funcionando direitinho, para levar energia vital para nossas células, para os nossos órgãos, enfim, para o nosso corpo todo, para a gente estar em harmonia. Se um chakra estiver com uma energia funcionando muito acelerada, a gente diz que ele está com uma hiperatividade. Então, também está em desequilíbrio. Então, ele não pode estar com baixa frequência de energia e nem alta. Então, por isso, temos que estar com os chakras em equilíbrio. A gente até criou um slogan para a nossa chakra terapia, aqui nesse nosso flyer, que diz assim: equilíbrio dinâmico dos chakras, fonte infinita de energia. Porque esse equilíbrio, ele tem que ser equilíbrio, mas dinâmico, não é um equilíbrio estático. Com isso, nós vamos obter uma fonte infinita de energia para ir para o nosso organismo como um todo. Então, dependendo do chakra que está sendo impedido de fluir a energia, vão ser problemas que as pessoas vão apresentar. Então, muitas vezes as pessoas apresentam até problemas físicos que estão associados à desvitalização energética, causados pelo problema de não estar recebendo o fluxo energético num chakra. Então, a pessoa vai dizer, puxa, mas umas gotinhas vão fazer com que flua essa energia? Sim, porque a energia que vem das flores é uma energia sutil, que vai entrar em sintonia com a energia de vibração e fazer vibrar esse chakra dentro do padrão energético. Mas e esse oitavo chakra? Na verdade, não é um oitavo chakra. A gente tem centenas de chakras pelo nosso corpo. Nós escolhemos este chakra para ser o oitavo a estar na nossa caixinha, que é o chakra humeral. Aonde se localiza esse chakra? Ele está entre as escápulas, no lado esquerdo, bem no nosso, aqui na frente, está o nosso chakra cardíaco. No mesmo ponto que na frente está o chakra cardíaco, nas nossas costas está o nosso chakra humeral. Então, esse chakra, ele é muito importante, porque é aí que entra o fluxo de energia de um ambiente, quando a gente chega num ambiente que está energia densa, pesada, é o nosso chakra da espiritualidade, onde a gente entra em contato com as energias de esferas espirituais. Então, é muito importante que esse chakra esteja em equilíbrio, assim como os demais também. Então, por isso, a pessoa estando em equilíbrio com esses 8 chakras, vai estar alimentando todos os outros demais chakras que nós temos espalhados pelo nosso corpo. Então, você deve estar se perguntando, mas e como que eu vou saber qual ou quais que estão em desarmonia? Dentro do kit, que se você vai adquirir, e a gente está nesse momento de lançamento, com um preço promocional, você pode, então, vai receber, e aqui está tendo todas as informações. Por exemplo, se você pegar aqui o chakra laríngeo, que é o chakra da nossa garganta, ou qualquer um deles, você vai ter aqui as informações das emoções que vão gerar o desequilíbrio, os fatores que geram desequilíbrio, e até os do organismo, quais são as partes do corpo que não funcionam bem quando ele está com dificuldade. Por exemplo, quando esse chakra laríngeo, ele está em hipoatividade, a pessoa tem dificuldade em expressar-se, apresenta nó na garganta, a voz oprimida, gagueira, apresenta um bloqueio criativo, falta de fé, olha só, até falta de fé é um problema desse chakra. A pessoa fica muito influenciável pela opinião alheia, frustração, medo de fracasso, medo até do sucesso. Veja, a pessoa tem medo de sucesso, é incrível isso, né? Agora, se esse chakra tiver com uma hiperatividade, a gente pensa, puxa, mas está hiperativo, é bom? Não, não é bom.
ele faz o bloqueio entre a cabeça e o corpo, faz a cisão entre pensamentos e emoções, faz a pessoa ter linguagem rude ou também fria, gagueira, voz alta, etc., né? Então, veja que se a pessoa passa a ter esse tipo de problemas, ela vai ter dificuldades do seu dia a dia. E aqui, então, estão as flores com nome científico que compõem cada uma dessas fórmulas, então. Assim, nesse livreto, vai estar explicando cada uma das fórmulas, o que contém dentro, qual é o nome científico das flores, que então você colocando na pesquisa no Google, você vai ver, puxa, mas eu conheço essas flores, são flores que são conhecidas e que fazem parte também do dia a dia. E como que eu poderia estar usando esse kit para o tratamento anual? A gente dividiu como um frasco desses, ele daria para um tratamento de 3 meses, né? Essa quantidade, assim, usando 2 gotinhas tomando e 2 gotinhas ao aplicar topicamente. Então, se dá para 3 meses, eu posso fazer um ciclo 3 vezes usando o mesmo durante o ano. Então, a gente dividiu em 3 fases, que está também aqui no livreto. Então, por exemplo, na fase 1, no primeiro mês, estariam combinados 2 fórmulas, uma para se fazer uso de manhã e outra de tarde ou à noite. No segundo mês, são outras 2. No terceiro mês, outras 2. No quarto mês, outras 2. Ou seja, em 4 meses, você teria passado pelas 8 fórmulas, teria tomado todas elas. E aí, passaria para a fase 2, onde a combinação é diferente. Vai passar de novo por todas elas, mas com uma combinação diferente do que aquela primeira da fase 1. Então, em mais 4 meses, ou seja, até o final do 8º mês, você passou pela segunda vez por todas elas. Então, começaria a fase 3, que de novo tem uma outra combinação diferente. Então, ao final de 12 meses, você teria passado 3 vezes, ou 3 meses, né, em cada uma delas, tendo terminado de tomar todas elas. Então, você estaria equilibrado, né, estaria sempre se equilibrando, porque não tem como a pessoa dizer, eu vou tomar uma vez e vou estar equilibrada para sempre. Não, nós estamos todos os dias sujeitos a emoções. Quando a gente levanta, se a gente pensar desde que a gente levanta, até quando a gente vai sair de casa, quantas emoções a gente passa? Eu acordei, estou feliz porque acordei e estou vivo. Aí eu abro a janela, mas está chovendo, já me chateei, se eu queria que tivesse sol, por exemplo, né? Aí já vou e vejo que uma outra coisa, mas que legal, já fiquei feliz de novo. Então, se a gente prestar atenção no nosso dia a dia, quantas coisas ao mesmo nos emocionam positivamente e quantas coisas nos emocionam não tão positivamente. Então, nós estamos sempre, assim, num altos e baixos do nosso emocional. Então, por isso, é que quanto mais nós tivermos recursos para nos equilibrar, melhor nós vamos ficar, né? Nessas situações, assim, dos baixos, não vamos nos deixar nos afetar tanto quanto assim, a gente estaria sendo prejudicado por eles. Mas eu gostaria de falar um pouquinho mais para vocês sobre o chácara umeral, porque os 7 chácaras principais, eu acho que quase todos, principalmente quem é terapeuta, já conhece mais, né? Já sabe a respeito deles. Mas o chácara umeral é um chácara diferente, porque a maioria das pessoas não tem muito acesso sobre eles. Então, eu gostaria de falar assim, quais são as emoções e comportamentos que podem gerar desequilíbrios nesse chácara? Quando a pessoa não consegue falar, não consegue opinar, verbalizar nada de coisas, também pode estar influenciando nisso. Mas, enfim, sobre o chácara umeral, então. Aonde que ele fica? Nas costas, na altura da omoplata esquerda, entre e sobre o pulmão esquerdo. Esse chácara tem a ver com o processo de espiritualidade.
é através do qual as energias se conectam, equilibrando as energias positivas e negativas em excesso. Mas ele está ligado a outras partes do corpo físico. Ele está ligado ao plexo solar, também, com nossos braços, antebraços e mãos. O estado interior dele, ele é um chakra mediúnico, de proteção, e ele é um gerenciador energético. A funcionalidade dele, ele é importante para nós avaliarmos se estamos com algum problema espiritual. Os aspectos astrológicos e genéricos que a alma carrega, desde suas primeiras experiências na Terra, encontram-se gravadas nesse chakra. Então, quando eu estudei isso, ele tem, assim, no seu desenho, tipo uma mandala com 12 pétalas, que correspondem lá como que as casas astrológicas, onde tem as informações. Então, por isso que estão registradas lá todas essas informações. A auto-orientação desse chakra, ele mantém a nossa individualidade e rege todas as energias que habitam o nosso espaço e também organiza essas energias. Os aspectos da consciência. Sempre que o ser esteja alinhado com pensamentos de amor, de verdade, e dentro de um propósito evolutivo, ele está ligado com seus corpos e esferas superiores. Então, nesse caso, está tudo bem com o chakra, quando a gente está alinhado com os propósitos de amor. Agora, que comportamentos podem gerar desequilíbrios desse chakra? Vivências de padrões pessimistas, negativos e derrotistas. Então, se a pessoa vivencia padrões assim, ela vai gerar desequilíbrios desse chakra. Então, quando a pessoa está desarmonizada, ela vai ter buracos áuricos. Então, ela vai ficar exposta a energias de ambientes, ou mesmo até lugares que têm uma energia não muito boa, ela vai ficar acometida por essas energias e pode também ser acometida até por espíritos intrusos, energias intrusas, ou dizem até os espíritos obsessores, né? Quando esse chakra estiver em hipoatividade, as pétalas dele, que são chamadas também de pétalas humerais, elas vão girar no sentido anti-horário e vão repelir a energia, que a gente chama de uma energia de desincorporação, ou seja, vai perder a energia. E quando esse chakra estiver em hiperatividade, as pétalas humerais, elas giram no sentido horário e vão, então, assim, captar energia, que vai ser uma energia de incorporação. Essas flores que compõem, então, essa fórmula, vão dar o equilíbrio para esse chakra. E é muito importante também aplicar no local desse chakra, ou, como eu já disse, no chakra cardíaco. Então, a pessoa teria, inicialmente, a gente sugere que a pessoa comece um tratamento os primeiros 7 dias com esse chakra, o chakra humeral, para ela estar limpando, se preparando para depois receber os outros chakras que ela estaria precisando. Então, a partir do 8º dia, ela iria introduzir o segundo chakra que ela vai tratar. Então, aí sim, ela faria o uso de 2 simultaneamente, um pela manhã e o outro pela tarde ou à noite, e sempre fazendo uso interno e externo. Então, como eu já disse, ou ela escolhe comprando o kit e seguindo o programa anual, ou ela escolhe tratar aqueles 2 que ela esteja precisando. Então, se ela vai fazer uso de tratar os 2, vai tratar durante 3 meses, e depois ela vê como é que ela fica, e se ela quer continuar tratando, então vai adquirir outros 2. Quando a pessoa não adquirir o kit, por exemplo, aqui se ela for, esse é o do 7º chakra, existe também avulso, individualmente, para comprar aqueles que a pessoa quiser. Se ela não quiser comprar todo o kit e fazer o tratamento anual, então ela pode escolher e comprar individualmente, cada um deles. Mas a nossa proposta agora, no lançamento, seria de a pessoa ter o seu kit para fazer
essa experiência e se equilibrar por um ano. Mas então, por isso que a promoção que nós estamos lançando, e inclusive com um preço especial, para quem comprar até amanhã, né, até o dia 28, também tem, além disso, vem dentro do kit, como eu já falei, o livreto, ainda pode receber também a nossa apostila online, ainda tem um preço especial de lançamento. Então, a gente está fazendo, assim, toda essa divulgação para que vocês possam estar aproveitando isso. Já temos perguntas, então vamos ver o que nós temos de perguntas aqui para responder para os nossos ouvintes. Posso tomar outros florais do Gotas do Infinito, fazendo o tratamento do chácara terapia? Sim, pode-se tomar. A nossa linha de florais, a gente sugere que se pode tomar até 3 fórmulas, sendo 2 junto na mesma hora e uma outra num outro momento. Então, se essa pessoa já faz uso de uma fórmula, ela poderia estar associando mais essa no mesmo momento e, num outro momento, uma terceira. Se eu tomar só o humeral, os outros chakras já estarão equilibrados? Não necessariamente. Você estaria preparando o seu corpo, né, para depois, então, equilibrar os demais. Já está começando a fazer uma limpeza, uma desprogramação, né, do seu organismo, para depois, então, entrar em equilíbrio com os demais. Mas ele é o primeiro, sim, a ser limpo e ser tratado, né, para depois preparar para os demais. E a outra pergunta é, preciso seguir uma ordem específica ou posso seguir a ordem que eu quiser? A gente fez aqui uma sugestão baseado, né, dentro de um programa assim. A gente pensa que seria interessante começar, então, pelo humeral e um outro. Se a pessoa for usar 2 fórmulas, que ela usasse uma dos... por exemplo, se eu for usar dos 3 inferiores, vamos dizer inferiores não, as de baixo, né? Um dos 3 e um dos 3 de cima, então, que eu for usar, se for os de baixo, durante o dia, e os de cima durante a noite. Então, eu escolheria um horário diferente para tomar um e outro, mas tem que tratar aquele que a pessoa está precisando, né? Não é assim, aleatoriamente. Eu vou ver pelos sintomas, vou ver por aquilo que está em desarmonia, né? Agora, se eu escolhi, por exemplo, eu preciso tratar o chácara básico e o meu cardíaco, então, que hora que eu vou tomar? Eu vou tomar o chácara básico durante o dia, por se tratar, então, de um chácara mais da parte material, e o cardíaco eu vou tomar durante a noite, por ele já estar daqui para cima, né? Se, eu vou tratar o meu plexo e o meu frontal. Então eu vou tomar o plexo durante o dia e vou tomar o do frontal durante a noite. Então, o horário é que eu vou ajustar de acordo com o que eu escolhi. Mas a escolha vai ter que ser de acordo com a necessidade, com aquela necessidade que a pessoa tem, do que tratar primeiro. Se seguir o padrão anual, então já tem dentro do próprio livreto aqui a orientação de quais são os que estão primeiros, que já foi feito todo um estudo do que é interessante equilibrar em primeiro lugar. Vamos ver mais perguntas? É possível ter alguma reação? Olha, durante a fase inicial, quando a gente estava na fase de testes, a gente teve, sim, algumas pessoas que comentaram algumas coisas, mas são totalmente passageiras, e é sinal de que está mexendo com algumas coisas que estejam guardadas, né? Mas não é nada demais, assim, são apenas coisas... bem simples, coisas, não é reação mesmo, né? São coisas do emocional da pessoa que afloram e que a pessoa, então, passa a perceber, mas é questão, assim, de 2, 3 dias
e ela já entra em equilíbrio normalmente, sem problemas. Também não é todas as pessoas, foi algumas pessoas que apresentaram e com apenas algumas das formas, né? Uma coisa mais? Como surgiu a chacraterapia floral? Então, a chacraterapia floral surgiu da vontade de ajudar mais as pessoas a estarem equilibradas, porque hoje são tantas coisas solicitando essa era de muita informação, tantas coisas solicitando ao mesmo tempo, é competitividade no trabalho, é dificuldades de todo tamanho, e as pessoas vão ficando em desarmonia, vão ficando angustiadas, né? E com isso entram em desequilíbrio. Então a gente pensou assim: se o centro do nosso corpo, do equilíbrio do nosso corpo, são os chakras, então se a gente estiver com os chakras em equilíbrio, a gente vai diminuir a ansiedade, a angústia, a preocupação, todas essas outras questões. Então vamos fazer umas fórmulas florais para o equilíbrio dos chakras, que as pessoas, então, com isso, vão também se equilibrar. E os terapeutas sentem muito essa necessidade de ajudarem as pessoas a estarem mais equilibradas, equilibrarem os seus chakras. Então, a gente fez também a pedido de terapeutas, para eles terem mais um recurso para estarem passando para os seus pacientes, né, para estarem ajudando a se equilibrar. Mais uma perguntinha, vamos lá. Todo mundo pode tomar, e há contraindicação? Pode-se tomar desde o bebezinho, que recém-nasceu, aliás, do bebê pode-se colocar na água do banho. Vocês viram que eu disse que desde que ingressamos na Terra, a gente já traz registros, né? Então, pode-se colocar na água do banho do bebê, bebezinhos até 1 ano, uma gotinha na água, e pode também se colocar num cremezinho, e fazer a massagenzinha no bebê, sem problema nenhum. E crianças a partir de 1 ano, 2 gotinhas. Então, pode crianças tomar, pode adultos, sem nenhum problema. E não há nenhuma contraindicação, nem pessoas que estejam tomando remédios, nada disso, porque ele não tem nenhum princípio ativo, não tem nenhuma contraindicação. Ele é apenas energia, né? Floral se trata apenas de energia. Estão perguntando aqui como que foi feita essa composição das 10 flores, como que foi escolhida as 10 flores. Antes mesmo de ser criado o sistema floral Gotas do Infinito, eu participei de um curso com um terapeuta que criou um sistema de fitoenergética. Só um minutinho, eu vou tomar uma aguinha aqui com o meu chácara laríngeo. Então, o Bruno Gimenez, ele desenvolveu um estudo com a fitoenergética. E eu participei dos 4 módulos que ele desenvolve dentro da fitoenergética. E eu achei muito interessante uma parte da fitoenergética, onde ele faz uma classificação dos vegetais, seguindo em 4 grupos, que são os vegetais puros, os niveladores, os físicos e os condutores. E conversando com ele, ele me passou a orientação de que eu poderia seguir esse mesmo princípio da fitoenergética com os florais e fazer uso aqui para criar os florais da chacraterapia. Então, segundo o Bruno, os vegetais puros, eles atuam no campo energético através dos chakras, modificando a vibração e desprogramando a doença. Veja que interessante, né? Tudo a ver com a chacraterapia, né? Os niveladores, eles reduzem os efeitos colaterais, nivelam a frequência do composto para o perfeito alinhamento energético. Os físicos,
Eles eliminam os sintomas e a reação da doença que já está instalada no corpo físico. E com isso também agilizam e removem a dor. E os vegetais condutores, eles acessam os registros acácicos, conduzindo a energia de outros vegetais para o objetivo a que se destinam, fazendo assim uma cura energética profunda, de longo alcance na frequência. E eu usei em cada uma dessas fórmulas, um de cada um desses, para cada um dos chakras. Então, dentre os 10, 4 seguem esse princípio da fitoenergética. E os outros 6, então, seguem os estudos do Gotas do Infinito, de acordo com a sintonização das flores, que são para o estudo de cada um dos chakras, né? De cada uma das necessidades dos chakras. Então, a minha gratidão também para o Bruno Gimenez e a Patrícia, né, por terem desenvolvido esse trabalho e terem prestado essa ajuda, mesmo antes, né, de ter criado, eu estava ainda estudando para criar o sistema Gotas do Infinito, e eles já estavam nos auxiliando, né, com informações tão preciosas, que hoje está sendo levado, então, às pessoas, essa informação que eles nos passaram, e a gente pôde incluir no nosso trabalho. Então, nossa gratidão também ao Bruno e à Patrícia, por esse trabalho maravilhoso que eles desenvolvem lá. Vamos ver mais perguntas aqui. A senhora recomenda fazer o tratamento em família? Sim, porque as nossas desarmonias, elas não são só nossas, elas são de origem familiar. Então, como ele é um kit, poderia-se adquirir o kit e a família toda estar fazendo uso. Quando termina, compra de novo, né? E pode toda a família seguir o mesmo critério. E a outra pergunta que tem aqui, como é a sintonização dos florais? Olha, cada sintonizadora, eu sei que tem o seu jeito de sintonizar. Eu, como formada em biologia, eu presto muita atenção na planta como um todo, porque a planta, ela já se mostra para que veio. Se a gente analisar desde a árvore, né, o fruto, as folhas, as flores, ela já fazendo a leitura externa dela, ela já mostra parte dela, o que ela quer dizer, para que ela vem fazer. Mas não é só isso só não basta. Então, quando a gente prepara a essência mãe, a solução de estoque, eu tomo e à noite eu peço para ter sonhos que vão me esclarecer para que servem aquelas essências, ou aquela essência que eu estou sintonizando. Quando eu acordo, eu registro os meus sonhos e depois eu vou analisar o que eles quiseram me dizer. Então, também, o que eu sinto? Como que eu me sinto durante o dia? O que mudou em mim? Quais foram as sensações? Né? Então, tudo isso vai fazendo com que eu consiga descrever e relatar. Então, essa flor serve para tal finalidade, ou tais finalidades. Então, assim é que eu sintonizo. Eu sei que tem gente que faz canalização, que recebe a informação prontinha. Comigo não é assim que acontece. Vamos ver o que tem mais. Se eu interromper o tratamento do chakra-terapia, tenho que recomeçar do início ou posso continuar por onde parei? Pode continuar por onde parou, porque não tem nenhum problema em parar, em continuar, né? A gente tem, aonde parou, continua, porque estava indo até aí, parou aí, então continua desbloqueando daí para frente, né? Pode dar continuidade. Então, terminamos as nossas perguntas. Não sei se teria mais alguma coisa que a gente pudesse estar esclarecendo. Eu acho que teremos outras oportunidades de estar falando para vocês, mas só gostaria, assim, de frisar mais uma vez a satisfação que nós temos, né, do Gotas do Infinito aqui, a Silvana, eu, né, as nossas funcionárias, de estar atendendo a todos os pedidos de vocês, né, e de levar saúde para as pessoas através
dos florais, não só do Chácara Terapia, agora a gente está falando bastante desse, porque é o nosso lançamento, né? Estamos felizes por isso, mas de qualquer um da nossa linha, que nós temos 25 fórmulas já prontas, né? E também das essências, e também o fato de estarmos ministrando cursos, né? E a gente dá cursos aqui e fora daqui também. Então, não esquecendo que a promoção é até amanhã e que tem preço especial de lançamento e os presentes também, né? Entre em contato com a gente pelo e-mail, telefone, tudo que está à disposição de vocês. Nossa gratidão e esperamos até breve um novo contato com vocês. Obrigada.